Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Salve, salve família! Mais um episódio do projeto MD XRL6, que é o projeto da frequência. E agora eu vou trazer para vocês aqui o resultado dos últimos 2 meses. 2 meses não, né? Tá pertinho aí de fechar 2 meses, mas a gente ainda não fechou os 2 meses. Então eu resolvi dividir aqui o projeto, né? Então, começando pela série V, WDOV, a gente está aqui com 59 operações nessa série. A gente está com 47% de taxa de acerto, lucro de R$ 1.434, operando com um contratinho. Então o mês está excelente, a gente chegou a ficar aqui R$ 1.600 positivo com um contrato. Então, para provar para vocês aí que realmente não precisa operar com bastante contrato para ter lucro. Então, quem começou na série V, série WDOV, começou no dia 31/8 e está operando aqui até o dia 18, data que eu estou mostrando aqui esse resultado, está aqui com R$ 1.434 aproximadamente de lucro. Na verdade, o pessoal lá da sala que opera com a gente junto na mentoria, eles estão aí com um lucro aproximado de uns 1.700. É que tive alguns problemas aí no decorrer dos dias, e teve dias que eu fechei negativo, ou fechei no 0 a 0, e o pessoal da sala fechou positivo. Não consegui tocar aqui a conta do projeto. A gente teve esse drawdown aqui, né? Foi entre o dia 12 e o dia 14/9, e agora a gente deu uma recuperada aqui. Então, o resultado até o dia 18. Vamos ver algumas informações aqui interessantes no resumo. Então, o fator lucro aqui a gente está com 1,44, como eu mostrei para vocês. Nosso payoff está em 1,44 também. Então, a gente está ganhando aí em média R$ 168 por trade que a gente tem lucro, e 117 de loss quando a gente tem prejuízo. Então, o resultado está dessa forma aí. E agora vamos puxar aqui o resultado dos 2 meses, para a gente poder ver isso aqui de uma forma melhor. Então, vai ficar legal, porque eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, dentro de um período maior de tempo, como é que é o resultado do cálculo. Então, vamos lá. Aqui, a gente está aqui com um fator lucro de 1,7, taxa de acerto de 39%. A gente está com R$ 621 de lucro. Era para a gente estar com aproximadamente R$ 900 de lucro. Só que, como eu falei, teve alguns dias aí que eu não consegui pegar as operações, o pessoal da sala conseguiu. Então, deu prioridade para outras operações. Então, eu não consegui pegar aqui esse resultado. Aqui está um resultado um pouco mais real. Está faltando aqui 2 dias para a gente completar 2 meses. E a gente está aqui, pessoal, com um lucro aproximado de 30% desde que a gente começou o projeto. Então, relembrando aí para vocês, o episódio 1, a gente começou com R$ 2.000 de capital. E aí, agora a gente está aqui com aproximadamente mais R$ 621 de lucro em 2 meses, quase 2 meses aqui de operação. Então aqui é skin the game, resultado real para vocês. A gente não esconde o jogo e a gente mostra a realidade da estratégia, né? Então a gente está aí com 39% de taxa de acerto. Então, provando aí que taxa de acerto não quer dizer muita coisa. O que importa é o payoff e o resultado mensal da estratégia. E a gente está rentabilizando aqui 30% de lucro. Então, se a gente for dividir isso aqui, a gente teve uma média de 15% de lucro ao mês, né? Então, se a gente ainda tem amanhã, tem o dia 19, na verdade, né? E o dia 20 para a gente completar 2 meses. Eu deixei para fazer o dia 19 e o dia 20. Na verdade, o resultado dessa semana, que é a semana do dia 29, ou do dia 19, eu deixei para postar na sexta-feira que vem, que aí eu vou mostrar aí junto com a aula sobre drawdown, payoff, e aí a gente vai ter uma perspectiva melhor aqui dos resultados.
Então a gente pegou um mês aqui que a gente teve um drawdown terrível, foi o mês de agosto. Então a gente teve agosto aqui que a gente teve um drawdown bem ruim, a gente acabou entregando aqui uma parte boa do nosso lucro aqui do dia 21, que na verdade a gente começou o projeto no dia 21, né? Então a gente acabou entregando uma parte boa aqui do nosso lucro. Deixa eu só checar aqui porque que ele não tá fazendo a setinha. Então tá aqui, a gente tava com um lucro legal aqui, que foi o pico máximo do lucro da estratégia. E logo em seguida, a gente teve um drawdown aqui, né? A gente teve esse drawdown, que foi o drawdown do mês de agosto, que inclusive foi o pior mês da série dos últimos 5 anos, né? Então, nos últimos 5 anos, esse foi um dos piores meses que a gente teve aqui na estratégia. Então, a gente chegou a ficar R$ 800 negativo, depois a gente chegou a recuperar aqui, batemos R$ 800 aqui positivo, e agora a gente teve um mini drawdown, e agora a gente está aqui com aproximadamente aí R$ 621. Então, isso é legal de vocês verem, que agora a gente está mostrando vida real, né? A gente não está escondendo o jogo. E na vida real, tem período que a gente vai fechar negativo. Não tem estratégia que vai dar lucro o tempo inteiro. Isso aí não existe. Então a gente está aqui para mostrar a realidade para vocês. Tem drawdown? Tem. Foi um drawdown fora da escala, que coincidiu logo quando a gente começou o projeto? Foi. Mas o importante aqui nesses períodos é você manter a cabeça. Em outros momentos aqui, o pessoal já teria parado de operar dentro desse drawdown aqui, né? O pessoal já teria parado de operar. O pessoal já ia colocar em dúvida a estratégia. Então aqui é o momento em que o trade é posto à prova, né? Então, aquele ditado que a gente tem no meio empresarial, eu acho que ele se aplica demais ao trade, né? Que é o quê? Esse aqui é o momento onde tempos difíceis criam homens fortes, né? Então, a gente está acostumado a ver o quê? Tempos fáceis, que é quando a gente está lucrando, criam homens fracos, né? E homens fracos geram tempos difíceis, né? E tempos difíceis geram homens fortes. E aqui é onde a gente tem a peneira, né? Então aqui o drawdown vai ser onde a gente vai peneirar os caras que são fracos e a gente vai manter quem é forte, quem acredita na estratégia, quem está visualizando o lucro a longo prazo. Então, R$ 2.000 não é um valor que você vai começar a operar hoje e daqui a 60 dias você já vai estar vivendo de mercado. É um valor que você vai começar plantando a semente. Você vai começar operando e aí com 3, 4 meses você já vai ter um valor legal, ou 5 meses ali, um semestre no máximo, né, 6 meses. Você já vai estar com um valor legal para você estar operando, tendo os resultados bacana. E aí você vai pensar em viver de trade lá para o 8º mês, 12 meses. Então, a ideia aqui desse projeto é mostrar o resultado dessa conta nos próximos 12 meses, né? Então, vocês vão estar acompanhando episódio por episódio isso aqui. E vocês vão estar vendo que o importante aqui é manter a estratégia. Não saiam da estratégia. Não, muita gente chega aqui, começa a se auto-sabotar, vê a estratégia entregando lucro, ficando negativo. O cara pula para outra estratégia, para de operar uma estratégia que a gente sabe que é lucrativa a longo prazo. O pessoal da mentoria aí sabe que isso aqui é lucrativo a longo prazo. E o cara passa por esse tipo de momento aqui. Então teve a virada do mês aqui. E aí, para vocês entenderem a perspectiva em 3 cenários. Né? Quais são os 3 cenários que a gente precisa entender? Vamos supor que a gente tem aqui 3 pessoas que começaram a operar essa estratégia. A gente teve o Francisco, começou a operar aqui. O Francisco chegou a ganhar esse valor. Depois ele perdeu aqui, teve esse drawdown, entregou o lucro dele, ficou negativo R$ 800. E agora ele continuou persistindo na estratégia. E agora ele está aqui com R$ 600 de lucro. Essa estratégia aqui está dando 30% de lucro. Muito dificilmente você vai conseguir algo que dá mais lucro do que isso operando com um contrato no dólar. Então a gente está falando aqui da gente fazer 15% no mês. CDB não paga isso, Tesouro Direto não paga isso. A maioria dos caras que operam, vamos falar bem a realidade aqui, gente. 3 anos de mercado, 2 anos de mercado, 4 anos de mercado. Essa é a média da maioria da galera que opera no mercado. E os iniciantes aí que tem menos de 2 meses. Todo mundo gosta de vir falar que vive de mercado, que tem bons resultados, mas ninguém faz isso aqui que eu estou fazendo agora, que é criar um projeto do zero, ou alguém que já opera, mostrar o resultado,
a longo prazo. Por que que ninguém mostra? Por que que ninguém abre relatório de performance para mostrar isso aqui? Porque ninguém ganha dinheiro com day trade a longo prazo. São poucos. Quando a gente passa o pente fino, passa a peneira, sobra 2 ou 3 caras aí que realmente ganham dinheiro com o mercado. Então, qual que é o problema? Que a maioria da galera que começa, quando acontece esse drawdown aqui, a gente vai ter aqui o José, que começou junto com o Francisco a operar. E aí, o José operou isso aqui, viu esse resultado aqui, entregou o lucro, e aí ficou um pouco no negativo. E aí, o que é que o José fez? Ele parou de operar isso aqui, foi buscar outra estratégia, e aí ele fica pulando de galho em galho, e acontece o quê? O que eu estava explicando, que é todo mundo quebra a conta. Então, o segredo de ganhar dinheiro no mercado é ser persistente, se manter na estratégia, ter paciência nos períodos de drawdown, aprender a sobreviver. Isso aqui é igual Rock Balboa, gente. Então, a gente apanha, apanha, mas lá no último round a gente vira o jogo e ganha a luta. Então, o segredo é o quê? Você ter paciência, seguir o gerenciamento. Imagina se eu me desesperasse aqui e tivesse saído do gerenciamento. Teria quebrado a conta. Então, o Francisco sobreviveu ao drawdown e agora está no lucro de 30%. E aí eu pergunto para vocês, o que é que dá lucro hoje de 30% aí no mercado? Não tem CDB, fundos de investimento não estão entregando isso, fundo imobiliário não entrega isso, é 15% ao mês. Ah, Vitor, mas R$ 620 é muito pouco. É simples. Se você tivesse investido R$ 100.000, você teria ganhado R$ 30.000. Se você tivesse investido R$ 1 milhão, você teria ganhado R$ 300.000. Se você tivesse investindo aqui com R$ 10.000, você está ganhando aí por volta de R$ 3.000. Então, tudo é o tamanho do teu capital. Então, você não tem que se apegar aos resultados, quando você está começando com pouco dinheiro, a resultados iniciais. Você tem que vislumbrar o futuro. Você tem que pensar assim, cara, quando eu tiver com 10 mil, isso aqui seria R$ 3.000. São R$ 1.500 por mês. Dá para tirar da conta e viver de mercado? Ainda não dá. Porque se eu tirasse esse capital, eu iria voltar para a estaca zero. E aí, o que é que aconteceria? Meu capital ia ficar exposto ao risco. Mas, poxa, se eu começar a operar hoje e chegar em 10 mil, depois chegar em 20 mil reais já seriam R$ 6.000. R$ 6.000 eu poderia tirar tranquilamente R$ 2.000 para compor, ajudar a pagar minhas contas, e os R$ 4.000 eu reinvestiria. No mês que vem, se tivesse lucro, eu poderia ganhar R$ 8.000. Aí já daria para tirar R$ 4.000. R$ 4.000 hoje já paga a conta da maioria dos brasileiros aí, que tem um custo de vida aproximado entre R$ 4.000 a R$ 6.000 por mês. Então já dá para se viver dentro da classe média, para a classe média alta, com R$ 4.000, segundo os dados do IBGE. Né? Então a gente teria isso aqui. Aí a gente teria um outro cenário, que seria o Cláudio, que começou a operar aqui. Então a gente tem o Francisco e o José que começaram a operar aqui. Francisco ganhou essa grana, persistiu, após o drawdown, está positivo. O José, que começou a operar, viu o lucro, perdeu o lucro e agora desistiu, foi operar outras coisas. E aí fica a reflexão, quantas vezes você já não desistiu de seguir uma estratégia ou se auto-sabotou, e aí você viu um cara lá no Instagram, viu um cara no YouTube postando que ganha todo dia, mudou para essa estratégia, foi lá e quebrou a conta. Esse cenário vai se repetindo em um ciclo vicioso. E é isso que a gente está tentando ajudar vocês, tirar vocês desse ciclo vicioso e ensinar vocês a realmente ganhar dinheiro no mercado. E para ganhar dinheiro no mercado, você tem que aprender que você tem que perder dinheiro também, às vezes. Só que você tem que entender como perder dinheiro, né? Então, saber como perder te ajuda a sobreviver nos períodos ruins e vai te ajudar aí a voltar para o lucro. Então, o Cláudio começou aqui e ele sofreu esse drawdown todo e agora ele está aqui recuperando o drawdown dele. Então, a gente tem 3 cenários aqui dentro da curva de resultado dessa estratégia. Por isso que eu comecei a o vídeo mostrando o resultado desse mês. Porque eu quero tentar mostrar para vocês a perspectiva de pessoas que começam a operar a estratégia,
em períodos diferentes. Então, por exemplo, se você perguntar para o Francisco que persistiu na estratégia, ele vai responder para você que a estratégia é boa, ele está ganhando 30%. Se você perguntar para o José que começou aqui e desistiu no meio do caminho, ele vai falar que a estratégia é uma merda, que ele quebrou a conta com a estratégia, que perdeu o lucro todo, e aí voltou para o 0 a 0 e ele deixou de operar e a estratégia é ruim. Se você perguntar para o Cláudio, vai depender do que o Cláudio fez nesse período aqui. Supondo que o Cláudio ainda continua acreditando na estratégia, ele falar que ele está negativo. E vamos agora pegar a pessoa que começou a operar. Vamos pegar aqui o Vitor, que começou a operar no início da Série V, o início de setembro. E aí ele pegou ó, essa recuperação aqui toda e agora ele está aqui com R$ 1.500 de lucro. Em cima de R$ 2.000 que ele começou a investir, o Vitor está com lucro aí de quase 100%. Então o cara fez aí 80% de lucro esse mês, né? Então, quando você pergunta pela perspectiva do Vitor e do Francisco, a gente está falando aí, eles vão falar que a estratégia é boa. E quando você pergunta da perspectiva do Cláudio e do José, talvez um fale que a estratégia é ruim, por ele estar negativo, e o outro vai falar que a estratégia é horrível porque ele desistiu no meio do caminho. Então, assim, o nome dessa parte aqui que eu estou pondo para vocês visualizarem é o quê? É você ver a estratégia no macro. A gente parar de usar aquele cabresto que deixa a gente olhar só em uma direção e só o micro. A gente está acostumado a olhar o resultado imediato. Quero olhar o resultado de hoje, dessa semana, dos últimos 15 dias, dos últimos 30 dias. Só que para você saber se uma estratégia é lucrativa ou não, você vai precisar entender como é que funcionam as curvas de drawdown dela, o drawdown dela, que é essa curva aqui dessa queda de capital e essa recuperação em V. E aí você entender como é que essa estratégia se comporta estatisticamente a longo prazo. Então você tem que olhar o resultado de 3, 6, 12, 5 anos de preferência da estratégia. Porque se você olhar de períodos curtos de tempo, tudo vai depender da perspectiva de onde começou a se operar a estratégia. Então, o que vocês vão ver aqui comigo é operando a longo prazo e vendo o resultado desse mês. A mesma coisa é o quê? Você chegar hoje para os alunos da mentoria que começaram a operar lá no mês 7, eles vão falar que a estratégia é boa, estão ganhando 30%. Se perguntar para a galera que começou aqui no mês de agosto, eles vão falar que a estratégia deu um drawdown, mas está recuperando, porque lá a gente trabalha muito psicológico para a galera não desistir no meio do caminho. E se você perguntar para quem começou agora em setembro, o cara vai falar que é a melhor estratégia do mundo, porque ele está quase dobrando o dinheiro dele. Então isso tudo tem a ver com perspectiva de onde se começa a operar a estratégia. E essa perspectiva, a gente vai ter as respostas de drawdown, de ciclo da estratégia, de fator lucro, de Sharp, aprendendo a entender e entendendo como é que funciona a análise quantitativa. E aí a segunda parte desse vídeo, o segundo vídeo, que eu vou esperar passar uns 10 dias aí para atualizar, vai ser ensinando a vocês como estudar e entender o drawdown, entender o fator lucro e saber como estudar para você entender essas perspectivas que são chamados de testes FWA, né? Então, fazendo um teste FWA, você vai entender se a estratégia é boa ou não a longo prazo. Então tá aí resultado do projeto MDXRF6, 2 meses praticamente de resultados. Espero dobrar a conta aí até o final do segundo mês. Então a gente tem até o dia 20 de outubro aí para dobrar a conta. Ou seja, a gente começou com R$ 4.000, ou com R$ 2.000, perdão. E a ideia é até o dia 20 de outubro a gente está aí com R$ 4.000 de capital. E vou trazer o resultado para vocês aí a todo tempo. Quem quiser acompanhar isso aqui diariamente, basta participar do nosso grupo dos mentorados. Os mentorados operam isso aqui ao vivo com a gente. Então, só operar junto com a gente lá que você vai ter acesso aos resultados. Então, um grande abraço aí a todos e até o próximo vídeo.